Galera, Dragon Ball Daima acabou de fazer algo que ninguém esperava. Um novo Majin surgiu, mais perigoso que o anterior, e o passado do Piccolo voltou com tudo. Mas tem um detalhe aqui, que simplesmente não faz sentido, e a gente precisa falar sobre isso. Então bora entender tudo o que rolou no episódio 11 de Dragon Ball Daima. No episódio anterior, o 10, a gente não teve tanta ação assim, mas em compensação, tivemos algo que Dragon Ball quase nunca explorou de verdade, o universo. E isso foi bom demais. Quem tá acompanhando percebeu. O anime tá expandindo o mundo de Dragon Ball como nunca antes, mostrando detalhes, história, cultura, coisas que antes ficavam só no fundo. E o episódio 11 conseguiu equilibrar isso com luta, finalmente. O episódio começa com o primeiro encontro entre os heróis e o Neva, que já tinha aparecido lá no antigo planeta dos Namekuseijins. Só que o momento mais inesperado vem logo de cara. Assim que o Neva vê que eles têm uma esfera do dragão, ele simplesmente começa a cantar a abertura do Dragon Ball clássico. Dragon Ball. Dragon Ball da! Tsukamoze! Dragon Ball! Cara, isso aqui foi uma homenagem absurda, de verdade, porque foi ali que tudo começou. E Dragon Ball Daima tá resgatando exatamente isso, o espírito de jornada. Antes de Dragon Ball virar pancadaria pura no Z, era sobre aventura, e Daima tá trazendo isso de volta. E isso é um acerto gigantesco. Mas não para por aí. O episódio também aprofunda ainda mais os personagens, principalmente o Piccolo. Durante a conversa, ele revela que o nome do pai dele é Katatsu, algo que a gente já sabia desde o Z, mas que foi resgatado aqui. Só que o mais interessante mesmo foi o Neva explicando por que ele ficou no Makai. Segundo ele, os Namekuseijins são extremamente raros, preciosos. E faz sentido, né? Afinal, são eles que criam as esferas do dragão. Inclusive, isso conecta direto com o fato do Dendê estar sendo criado pelo Goma. Agora pensa comigo. Se os habitantes do Makai descobrem que o Vegeta e os soldados do Freeza exterminaram vários Namekuseijins, isso daria um problema gigantesco. Mas voltando, o Neva decide ficar esperando o retorno dos outros Namekuseijins. Só que aqui entra um ponto bem pesado, porque provavelmente eles nunca vão voltar. Mesmo assim, ele continua lá, esperando. Isso dá um peso emocional muito forte pro personagem. No fim das contas, ele acaba se juntando ao grupo. E o motivo? Ele é o único que sabe usar a língua Namekuseijin para invocar o dragão, porque segundo o Piccolo, ele esqueceu. E aqui, na minha opinião, temos um furo de roteiro, porque lá no Dragon Ball clássico, na luta contra o Kami-sama, o Piccolo falava a língua Namekuseijin. Diga o que veio fazer aqui, Kami-sama. Finalmente você se deu conta, não é mesmo? Mas acho que não tenho que explicar por que vim. Não sabemos o que está ocorrendo. O participante Shen e o participante Ma Júnior estão conversando, mas não estamos entendendo nada. E depois disso, ele ainda se fundiu com o Nil, e depois com o próprio Kami-sama, ou seja, ele herdou as memórias dos dois. Na saga Freeza, ele já sabia quem era o Dendê, o Patriarca, e até quando se despede do Sr. Popo, ele fala como o Kami-sama. Adeus, amigo Popo. Inclusive na saga dos androides, o próprio Kami-sama afirmou que não havia necessidade de explicar o que ele estava vendo, pois quando eles se fundissem, Piccolo saberia exatamente quem era o monstro que estava aterrorizando a cidade, no caso, o Cell. Então assim, pela lógica, ele deveria saber sim o idioma. Podia até ser professor e dar aula de namekianês, mas enfim, seguimos. Agora, além disso tudo, tivemos a introdução de um novo personagem, o Majin Buu, irmão mais novo do Majin Buu, e já dá pra perceber de cara que ele é mais forte, mas também muito mais instável. O detalhe mais interessante é como ele foi criado. Não foi só a quantidade de essência do Majin Buu, mas também a profundidade da semente. A do Ku foi plantada a 10 centímetros, já a do Du foi a 20. E isso deixou até a Marba com medo. Ela mesma percebe que pode ter criado algo perigoso demais, e isso já acende um alerta gigantesco para a história. Além da homenagem à abertura de Dragon Ball clássico, o episódio também traz uma referência a Dr. Slump, outra obra criada por Akira Toriyama. Logo após ser criado, a primeira palavra do Majin Buu foi Incha, uma clara referência ao bordão da Arale, protagonista de Dr. Slump. O Majin Buu também faz uma referência ao aparecer correndo no mesmo estilo característico da Arale. Esses detalhes são sensacionais. E quando o Majin Buu entra em ação, ele já chega enfrentando o Tamagami número 1, e olha, ele estava indo muito bem.
Nesse primeiro confronto, o Tamagami praticamente só apanhou, mas ao mesmo tempo, também não demonstrou ter sofrido dano real, ou seja, essa luta ainda tá longe de acabar. E não foi só isso. O Vegeta também entrou em combate contra o Tamagami número 2, mas a luta mal começou. Nem Super Saiyajin ele virou ainda. Então, claramente, isso ainda vai escalar. E o episódio termina com uma cena simplesmente bizarra. O Vegeta sendo engolido por um Kraken. Mas vamos ser sinceros, todo mundo sabe o que vai acontecer no próximo episódio, né? Coitado do Kraken. No geral, galera, esse episódio foi muito bom. Talvez não tenha superado o anterior, mas conseguiu equilibrar lore, desenvolvimento e luta, coisa que Dragon Ball nem sempre acerta. E agora eu quero saber de vocês. O que vocês acharam desse episódio? Comenta aqui embaixo. Valeu por assistir, grande abraço e até a próxima!